programa Saúde hoje está comemorando 9 anos de existência. Hoje é um líder de audiência em temas ligados à saúde. No entanto, para continuarmos prestando serviço à comunidade, nós necessitamos patrocinadores. Se você puder colaborar, entrar em contato conosco pelo telefone 3225-3232. Desde já agradecemos. Lembrando que a RTV Canal 10 é transmitida pela NET e também TV aberta, abrangendo 75 municípios com uma população aproximada de 2.200.000 pessoas. Muito bem, o tema em pauta agora é mielodisplasia, com o hematologista Francismar Prestes Leal. Francismar, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Agradeço, para mim é um prazer também. Bom, só para resumir aqui o currículo do Francismar, ele é médico hematologista pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo e diretor do Hemocenter. É um tema bem complicado esse, né, Francismar? Bastante. O nome é complicado, mielodisplasia, e o tema é complicado, porém é uma doença frequente, né? Mielodisplasia, na verdade, se caracteriza, é um grupo de doenças, na verdade, perdão, que se caracteriza por anemia, que é a redução do glóbulo vermelho no sangue, e ou leucopenia, que é a redução dos glóbulos brancos no sangue, portanto, da imunidade, e ou queda da contagem de plaquetas, que são as células que auxiliam na coagulação do sangue. A medula óssea desses pacientes costuma ser hipercelular ou rica. Portanto, uma medula óssea é uma fábrica do sangue que fabrica, porém essa fabricação, portanto, é ineficaz, já que o sangue periférico, o sangue, fica pobre em células. Interessante. E quais são as causas dessa doença, Francismar? Ela pode ser primária, que habitualmente não é bom, e pode ser secundária a qualquer processo agressivo medular. Por exemplo, substâncias químicas, derivados do petróleo, por exemplo, a própria quimioterapia para outros cânceres, radiação ionizante, e processos imunológicos, por exemplo, o lúpus pode levar a uma mielodisplasia secundária. E quando primária, geralmente associa-se a secundária também a mutações cromossômicas adquiridas, ou seja, há uma mutação que leva ao surgimento da doença. E essas mutações, elas têm um efeito assim secundário a alguma coisa? Sim. Esses mesmos fatores agressores podem levar a essas mutações. Por exemplo, radiação, né? Mas na maioria dos casos não se encontra um fator causal claro. Daí o porquê que a mielodisplasia é chamada de primária, ou seja, sem causa evidente. Mesmo assim, nesses casos, também há mutações cromossômicas que fazem surgir a doença. E, como diria, nós pensamos na primária. E as secundárias, no caso? A primária é a que mais preocupa, né? A secundária, você revertendo o fator causal evidente, né, afastando o fator agressor, pode haver recuperação, né? Ou seja, a fábrica do sangue, a medula óssea, recupera-se ao longo do tempo, ou não, né? Uma secundária pode ter uma evolução semelhante, portanto, de uma primária, que não tem uma causa óbvia e depende do fator agressor, na verdade, né, e da intensidade da agressão. Existe, no caso, Francismar, alguma tendência genética familiar a ter o problema, essa doença? Isso é interessante. Não podemos dizer que há uma tendência familiar, né? Mas há um fundo genético óbvio, né? Sobre o qual esses fatores ambientais agem, né? Mas existem poucos casos familiares. O que há é provavelmente uma correlação com o nosso envelhecimento. Essa doença, a mielodisplasia, é tanto mais frequente quanto maior for a idade do paciente. Para ter-se uma ideia, indivíduos com 40 anos de idade, por exemplo, a frequência dessa doença é menor do que 1 para cada 100.000 pessoas. Com 60, 70 anos de idade, essa frequência aumenta para 20 a 30 casos para cada 100.000 pessoas. E acima dos 80 anos de idade,
mais do que 40 casos para cada 100 mil pessoas. Portanto, é uma doença do idoso, digamos assim, mas que também acomete outras faixas de idade, inclusive crianças. Então, na verdade, a medula óssea, ela envelhece e acaba acontecendo isso também. Sim, eu costumo dizer para os meus pacientes que têm esse problema, né, que se apresentam ao consultório com algumas queixas específicas, que a gente pode comentar depois, é que em algumas pessoas o coração cansa, em outras os rins, em outras a medula óssea, que é a fábrica do sangue. Então seria uma espécie de cansaço, de fadiga da medula óssea. E esse cansaço, fadiga, entretanto, pode evoluir para uma doença pior. Por exemplo, pode haver transformação em uma leucemia, né, num percentual menor de casos, né, dependendo o tipo de mielodisplasia. E você acabou de falar a respeito, de citar a respeito dos sintomas, né, que o paciente poderá referir. Quais são? Como a fábrica do sangue está produzindo de forma ineficaz, né, apesar da medula óssea estar cheia de células, rica, o produto, as células, vivem menos, né? Boa parte dessas células acabam morrendo dentro da própria medula óssea. E isso vai gerar redução da contagem das células no sangue periférico, no sangue propriamente. Portanto, haverá anemia e seus sintomas, cansaço, fraqueza, dinamia, sonolência, palidez de pele e mucosas, por exemplo, com a queda de glóbulos brancos que auxiliam no processo de defesa. As infecções serão mais frequentes, principalmente as bacterianas. E com a queda da contagem de plaquetas, os sangramentos poderão ocorrer. Quanto menor a contagem plaquetária, que auxilia, portanto, no processo de coagulação, maior a chance de sangramentos, geralmente mucocutâneos, ou seja, na pele, manchas na pele e mucosas. Nariz, boca, aumento da perda menstrual na mulher que menstrua, eventualmente sangramento nas fezes e na urina. Essas seriam as manifestações mais frequentes. Francismar, no caso, a preocupação que a gente tem, é claro, principalmente dos pacientes que têm essa doença, né, se existe tratamento ou não. Sim. É uma das doenças mais difíceis de tratar na parte da hematologia. E frequentemente é frustrante, ou tem sido frustrante o tratamento, que acaba sendo basicamente suportivo. O que se faz então? Se repõe a célula que está faltando. Se está faltando glóbulos vermelhos, faz-se transfusão de glóbulos vermelhos, na frequência necessária para o paciente ficar bem. Se está faltando plaquetas, dá-se plaquetas, né? Faz-se a transfusão de plaquetas. E raramente também é feita a transfusão de glóbulos brancos, mas isso é menos frequente. Uma outra alternativa é usar estimuladores de produção, né? São chamados estimuladores de colônias específicas. Então, tem o estimulador da produção de glóbulos vermelhos, chamada eritropoetina. Há o estimulador da produção de glóbulos brancos, especificamente, o mais usado chama-se filgrastima, que estimula a produção do glóbulo branco que defende contra bactérias. E existem estimuladores plaquetários, porém menos eficazes. Essa terapia, portanto, é apenas suportiva, apenas dá um alento ao paciente, melhora os sintomas e melhora o quadro de forma temporária, porém não resolve o problema base. Nos últimos tempos têm surgido algumas terapias novas e interessantes. O transplante de medula óssea também é pensado, mas principalmente nos pacientes mais jovens. Visto que é uma doença que acomete mais idosos, o transplante, portanto, passa a ser pouco usado, né? Já que a mortalidade associada ao transplante desse grupo mais idoso é muito alta e inaceitável. Naqueles que não têm um doador de medula óssea ou de célula-tronco compatível, ou não suportariam esse transplante, essas drogas novas acabam tendo papel, né? E há o tratamento conforme a gravidade da doença. Existem várias classificações para as mielodisplasias. A primeira foi feita em 1976, de lá para cá várias revisões e outras classificações surgiram.
E a mais usada recentemente é a da Organização Mundial de Saúde, feita em 99. E nos baseando nessa classificação, nós fazemos o tratamento. Dividimos a mielodisplasia, portanto, em de baixo risco, de médio risco e de alto risco. E existem remédios específicos para cada faixa de risco. Por exemplo, a azacitidina, que eu vou citar o nome do sal, parece ser eficaz nas de alto risco. E derivados análogos da talidomida parecem ser eficazes nas de baixo risco. Porém, isso ainda são estudos experimentais, né, em andamento, muitos deles, mas que mostram um resultado interessante num grupo grande de pacientes. No caso, Francismar, só para ter uma ideia, a gente ouviu falar dessa doença que você acabou de citar, que é a mielodisplasia, nada mais é que uma incompetência da medula óssea, né? Por várias causas, primárias ou secundárias, né? Tendo uma característica, às vezes, talvez genética na jogada. Quer dizer, a gente fica aquele pensamento, é uma doença nova ou ela sempre existiu? Provavelmente sempre existiu, né? O que tem ocorrido é o aumento da frequência do diagnóstico. Como eu comentei, a primeira classificação decente dessa doença foi feita em 76. Isso, em termos de medicina, é muito recente. Então, antes desta data, pouco se conhecia sobre essa doença, a mielodisplasia. E dessa data para cá, vem se conhecendo cada vez mais. E essa nova classificação de 1999 já envolve os fatores genéticos que as anteriores não envolviam. Portanto, à medida que a medicina avança e entende as doenças, a mielodisplasia inclusive, o diagnóstico, a frequência diagnóstica aumenta. E portanto, uma doença importante nos dias de hoje, já que a nossa expectativa de vida vem aumentando também. Portanto, a frequência da mielodisplasia, que é uma doença mais frequente no idoso, aumentará também, não só pelo aumento da frequência diagnóstica, portanto, mas pelo aumento da própria frequência da doença. Bom, a gente tem mais 3 minutinhos. Não tem cura a doença, né? Pelo jeito. Tratamento só, né? Exatamente. É uma doença tratável. Acaba tendo um comportamento de doença crônica, né? Portanto, é dificilmente curável. A única tentativa de cura é o transplante de medula óssea ou de célula-tronco hematopoética. Essas drogas novas parecem curar um pequeno grupo de pacientes, porém necessitam um segmento maior para afirmarmos isso. E, logo, é uma doença ainda difícil de tratar. Fica o conselho para os pacientes que tenham muito cuidado com as promessas milagrosas de cura, que eventualmente nós vemos, né? Tome isso, tome aquilo e ficará curado. Infelizmente ainda não é uma realidade para todos, é uma realidade para uma minoria. Só tem mais um minutinho, pode virar leucemia essa doença ou não? Sim. À medida que a doença avança, e ela pode avançar, ela pode transformar-se em leucemia, principalmente de um tipo específico chamado mieloide. A leucemia que vem de uma mielodisplasia é muito pior do que uma leucemia que surge do nada, digamos assim. Portanto, se o paciente já tem uma mielodisplasia e essa transforma-se em leucemia, o prognóstico, o resultado esperado é muito pior. A resposta à terapia é pior e a qualidade e a quantidade de vida também, né? A expectativa média de vida desses pacientes, portanto, é curta, seja qual for a modalidade de tratamento. Nas de baixo risco, espera-se que o paciente viva 2 a 3 anos do diagnóstico. E nas de alto risco, habitualmente, a expectativa é menos do que 1 ano, quando feito o diagnóstico, até a morte. Claro que esses dados devem melhorar à medida que os estudos vigentes forem sendo lançados, mas ainda é uma doença preocupante e frequente. Francismar, obrigado pela participação tua. A gente vai futuramente voltar a conversar sobre temas
dentro dessa área tão fundamental na medicina que é a hematologia. Obrigado mais uma vez. Agradeço, fico à disposição para um novo convite, um novo assunto. Muito bem, lembrando que no nosso vídeo você tem o nosso fone, o nosso fax, a nossa homepage, maringá.com/saúde, que poderão ser acessadas em qualquer dúvidas que vocês tiverem. Também o nosso e-mail, se tiver alguma pergunta a ser feita, por favor, nos acesse. O tema em pauta no próximo bloco é a respeito do 9º Simpósio Internacional de Oftalmologia, que vai ser realizada aqui em Maringá, e tendo como entrevistada a oftalmologista Edna Almodin. Nos aguarde, já voltaremos.